Lowry, Van Vliet, Gasol, Siakam, and Anunoby. 0.5 to go in Game 3. OG with a look. Got it! OG Anunoby at the buzzer! OG! Oh my! Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA, com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está, como sempre, Fernando Marcor. E aí, tudo tranquilo, meu velho? Fala, Léo. Fala, ouvintes na tabela. Tudo certo, homem. Estamos aí para mais uma edição do podcast. E essa temos uma novidade para poder anunciar para nossos ouvintes. Mas deixa contigo. Isso. Grande novidade, reforço na tabela. Agora de forma fixa, mais ou menos fixa. Vai ser um participante frequente aqui dos nossos podcasts. Natan Pinheiro, do @fast_breakNBA. Um dos melhores perfis de NBA da timeline brasileira. E, sem dúvidas, alguém que vai agregar muito no nosso podcast. Então, seja muito bem-vindo novamente. E agora, como tu já não é mais convidado, é só participante comum, a gente já vai poder te criticar aqui e discordar de ti. Fala, ouvintes do Na Tabela, estou muito feliz mesmo pela oportunidade, estou muito feliz também pelos elogios do Léo, estou um tiquinho preocupado com a discordância que vocês vão arranjar agora, mas tudo bem, viu? Eu estou muito feliz pela chance que eu estou tendo e vocês podem ter certeza que no período que eu estiver por aqui, eu vou estar fazendo um trabalho o melhor possível para vocês. E a gente que agradece por ter aceitado o convite, um convite meio abrupto, mas que bom que aceitou e vamos fechar mais essa parceria aqui. Então, lembrando que o Na Tabela é em parceria com o HT Esportes, porque torcer é pouco. Sigam eles nas redes sociais, o @HT_Sports e o perfil dedicado a esportes americanos, que é o @HTClutch, além do site htesportes.com.br. Então, hoje tem muito assunto, tem eu finalmente acertando algo muito importante na NBA, comentário da semana passada sobre o Miami Heat, que está prestes a fechar a série contra o Milwaukee Bucks, mas tem mais coisas ainda para comentar, então vamos subir a bola logo. Eu quero começar pelo que eu acertei, porque ninguém analisava e dizia que o Miami Heat era favorito contra o Milwaukee Bucks. Eu vim aqui neste microfone para pegar e falar que o Miami Heat estaria classificado. Eu só não disse que ia ser tão fácil, mas que estaria classificado e enfrentaria o Toronto Raptors na final de conferência. Análise retrô do Na Tabela. Quando tu dificulta a vida do Antetokounmpo, não deixa o jogo fácil para ele não encontra as jogadas do perímetro, que é onde o time cresce mais ainda, o time do Bucks. Porque como o Antetokounmpo vira a principal ameaça e única, às vezes, os jogadores, o Chris Middleton, os jogadores ao redor, começam a arremessar de 3 e começam a acertar porque estão livres. Na marcação em zona, tu não deixa tão disponível esse arremesso, não deixa tão fácil essa criação de arremesso que o Antetokounmpo tem. Então, eu não sei se se tu concorda comigo, se são características que podem realmente decidir a série, mas eu vejo muito o matchup do Miami Heat muito agradável para vencer o Milwaukee Bucks. Talvez o Heat teria mais dificuldades contra o Toronto Raptors e o Boston Celtics, por causa que são matchups mais desfavoráveis para a equipe, enquanto o Bucks talvez seja o perfeito para isso. Lembrando que na temporada regular foi 2-1 para o Miami Heat nos confrontos. Então eu acho que a NBA pode cancelar o confronto da semifinal. Fala sério, bicho. Pô, faço toda uma tese aqui. Miami Heat e Milwaukee Bucks, segundo o Leonardo Pereira, não precisa acontecer, porque, como o Léo disse, é um confronto extremamente agradável para o Miami Heat. É o time que levou a maior vantagem também na regular. Então, acho que melhor a equipe do Milwaukee voltar para Wisconsin e seguir a vida do que enfrentar a equipe do Miami Heat. Fala sério, bicho. Eu acho que eu acertei essa análise. Só acho. Mas eu vou deixar para vocês comentar um pouco desse confronto entre o surpreendente Miami Heat e o, dá para dizer, decepcionante Milwaukee Bucks. Uma leve indireta aí no ar, o Léo deixou, né? Uma leve indireta. Indireta nada, direta mesmo. O Léo tinha razão, confesso que o Léo tinha razão pela primeira vez nesse podcast, o Léo tava certo. Como é que é?
Não, repete a primeira fase, como é que é? Repete. Não, vou repetir toda ela. O Léo tinha razão, pela primeira vez ele acabou acertando uma previsão, né, que ele fez esse podcast. Com 2 anos de existência, completou essa semana, né? Não sei se foi o nosso podcast, mas sei que o perfil lá no Twitter nosso completou 2 anos já, né? Então, depois de 2 anos, o Léo finalmente conseguiu acertar a previsão que ele fez. Mas, inveja? A inveja aí, que acertou. Assim, ó, eu posso, né, me amparar porque, assim, ninguém, né, tinha como aposta o Miami Heat nesse confronto, né. A gente sabia que poderia existir uma possibilidade, como tu trouxe, né, argumentos no podcast passado, citando a questão do matchup, né, que era o melhor matchup para o Heat enfrentar, seria mais o Bucks. Agradável. É o mais agradável, até usou esse termo, eu lembro que eu na hora achei engraçado. E em contrapartida também seria o pior matchup pro Bucks também enfrentar, né? Eu acho que tu falou que se o Bucks pegasse Toronto ou o Celtics teria mais facilidade, né, no confronto. Mas enfim, eram argumentos que tu trouxe, mas mesmo assim que a grande maioria, a opinião mais popular de todo mundo era que o Bucks continuava sendo o grande favorito dessa série. Uma coisa é na teoria, né? A gente botar na teoria outra coisa, e depois quando a bola sobe de verdade. E não adianta nada tu ter um jogador mais decisivo no teu time se, por exemplo, tu não tem um treinador que saiba armar uma jogada, um estilo de jogo que priorize esse teu jogador principal, né, cara? Que, enfim, a gente pode depois... Coloca ele em quadra, pelo menos, né? Exatamente. A gente pode daqui a pouco abordar, né, as questões que levaram o Miami Heat já a abrir 3-0 na série. Nesse momento que a gente tá gravando o podcast, tá rolando o 4º jogo, né? Não sei se o Miami Heat vai fechar ou não a série hoje, mas enfim, tem tudo para avançar para as finais de conferência. O grande forte desse Miami Heat é a regularidade, é a inteligência defensiva e é um jogador que muita gente critica, que muita gente fala mal, que o Fernando diz que ele não pode ser o franchise player de uma franquia, mas que ele é muito decisivo. E o Jimmy Butler está demonstrando isso. É o Spoelstra, é o Butler, é o elenco. O que faz esse Miami Heat ser tão surpreendente? Eu vou assumir que, assim como o Fernando tinha falado, foi uma surpresa imensa para mim que o Heat iria abrir 3-0. Para mim, o Bucks conseguiria fechar em 6. Eu confiei muito, mas muito mesmo no Giannis Antetokounmpo. E eu tô tendo uma grande decepção também com a equipe do Bucks. Só que mais por mérito do Heat. O time ele tem um dinamismo muito grande. Eu gosto como o basquete do Heat é muito coletivo. Você não vê o jogador sendo fominha, não é um time que vai ficar fazendo ISO toda hora, como é o caso, por exemplo, do Houston Rockets, que preza por esse tipo de jogada. São jogadores que gostam de jogar coletivamente e um treinador que sabe montar um elenco nesse estilo. Eu gosto bastante também do trabalho que o Heat tem na defesa. São números impressionantes aqui, eu estou pegando um pouco do Basketball Reference. E eu vejo que muito se fala sobre o tanto que o Giannis Antetokounmpo tá se frustrando ao longo dessa série. Muito disso está relacionado ao impacto do Jimmy Butler, que o Léo aí, pelo visto, está numa alegria que só. O Butler é isso. Só porque o cara faz flexão, assim, 3 da manhã, assim, mostrou que o serviço vale a pena. O Butler, ele consegue entrar na mente do adversário, mesmo sem ter que apelar tanto para a provocação como o time do Clippers fez com o Luka Doncic. Ele consegue simplesmente jogar bem e já ir entrando na mente do adversário. Não sei se vocês viram a entrevista do Giannis Antetokounmpo, que ele foi perguntado por que ele não marcou o Jimmy Butler. Se eu não estou enganado, foi no primeiro jogo. E o Giannis Antetokounmpo, ele ficou numa braveza incrível. E ele é um cara que se frustra muito fácil quando ele não está vencendo. E esse time do Bucks se acostumou a vencer. Porque, né, mais uma temporada regular deles quase perfeita. E agora que o Heat propôs esse jogo, eles estão sentindo a pressão. É bem por aí. O Heat, eu falava durante a temporada regular, a qualidade do Heat era maior do que os resultados apresentavam. Porque era uma equipe que entregava muitas partidas para os times do fundo da tabela, ali, do final da tabela, e que não disputavam nada. Enquanto quando jogava contra um time grande, fazia frente. Ganhou do Lakers, chegou a ganhar do Clippers, ganhou do Bucks, ganhou 2 das 3 partidas contra o Bucks na temporada regular,
E nos playoffs, o Spoelstra é um excelente treinador. Então, ele consegue adaptar muito bem a equipe para, por exemplo, no jogo 1, ele anulou o Giannis. No jogo 2, ele conseguiu de outra maneira anular o Giannis. Ele anulou duas formas diferentes o melhor jogador da NBA nesse momento. O MVP das últimas 2 temporadas, provavelmente será dessa no caso. Contra o Orlando, né, o Giannis teve média de 30 pontos por partida, 59% nos field goal e 39% nas bolas de 3. Contra o Heat, a média já caiu para 22 pontos por partida. O aproveitamento no arremesso para quadra, que era 59%, foi para 45%. E nas bolas de 3, que era 39%, caiu para 15%. Ou seja, uma queda brusca nos números, né? Quase todo o crédito passa pelo Spoelstra. Claro, ele tem excelentes defensores. O Bam Adebayo talvez seja o jogador perfeito para marcar o Giannis nesse momento. Porque ele consegue marcar longe da cesta, consegue marcar dentro da cesta. E ainda tem o Iguodala, que está vindo muito bem do banco. Tem o Jay Crowder, que é um excelente defensor. Então, o Heat é muito completo. Lembra que eu falei há 2 podcasts atrás, quando a série ainda era contra o Indiana Pacers, que o Heat ganharia a série porque ele tem o melhor elenco? Tem muitos jogadores para decidir nesse Miami Heat. Além do Jimmy Butler, já citado, tem o Bam Adebayo, tem o Dragic, tem o Duncan Robinson, Tyler Hero, Jay Crowder, que vem muito bem na série. São muitos jogadores que distribuem essa responsabilidade. Eu acho que isso é um dos fatores que faz o time ser tão bom, a equipe ser tão regular. Porque se um jogador tá mal... Né? Isso, se um jogador tá mal, tu não depende só dele. Tem outro que pode aparecer e fazer a diferença. Enquanto o Miami Heat é a 7ª defesa que, em questão de porcentagem de arremessos de 3 pontos, é a que melhor defende, o Heat só cede 34,9% dos arremessos de 3 do adversário. O Orlando Magic cede 36,6%. É o 7º pior da liga nesse tipo de defesa. E acabou que essa série em cima do Orlando Magic trouxe à tona aquele papo bem do início da temporada de que o Giannis Antetokounmpo tinha aprendido a arremessar e que agora era imparável, que não tinha mais o que fazer e tudo mais. E eu fui um dos que mais foi contra desde o início da temporada. Eu me lembro que o Giannis Antetokounmpo acertava um arremesso de 6 tentados para 3 pontos, o Milwaukee Bucks pegava o vídeo e colocava lá como se o cara tivesse feito a partida nível Stephen Curry. E aí todo mundo, acabou a competitividade e tal. E não é assim que acontece, gente. Não é assim que acontece. Olha como é que a defesa coletiva do Heat consegue salvar tantos pontos, tantas jogadas de 3 pontos, e a jogada principal do Bucks é aquele driving kick, que é a infiltração seguida pelo passe, que vai chegar no perímetro e vai ser arremessado de 3. Isso aí, com toda certeza, foi acabando com os planos do Mike Budenholzer. Do Budenholzer. Mike Budweiser. Budweiser. O Mike Budenholzer, que tá em choque, tá sem saber o que fazer, tira seu melhor jogador, deixa de jogar menos de 36 minutos por jogo, deixou o adversário perdido. Isso aí vai muito para os méritos também do trabalho excepcional do Spoelstra, como o Léo já tinha falado anteriormente. Como a defesa marca normalmente em zona e ela não facilita essa infiltração do Giannis, e em consequência, o Giannis não encontra o passe para o jogador livre arremessar de 3, seja o Middleton, seja o Brook Lopes, seja qualquer outro jogador. E aí, essa que é uma das principais jogadas do Bucks, não consegue ser eficiente. Pelo contrário, aí o Giannis quer arremessar do meio da avenida. E aí é onde se perde o jogador. E outro ponto que eu coloquei, que é algo que está sendo muito importante na série, é como o Bucks deixa o Heat arremessar de 3, paga esse arremesso, porque é a equipe dos playoffs atualmente que pior marca no perímetro, apesar de ser a que melhor marca dentro do garrafão, ela ainda continua dando essa possibilidade para o Miami Heat. E aí é muita gente que arremessa bem. E é com isso até o Jimmy Butler cresceu arremessando de fora. Ou seja, tudo nessa série indicava que o Heat teria uma certa competitividade para enfrentar o Milwaukee Bucks. Que é uma saída que o Milwaukee Bucks tinha que ter treinado ao longo da temporada e que eu vi pouco treinamento em cima disso. Que, basicamente, como o time do Bucks joga muito em função do Giannis Antetokounmpo, o Giannis acabou não desenvolvendo uma mentalidade daquele jogador que consegue infiltrar sem a bola, que não consegue fazer o corte para a cesta sem a bola.
E isso poderia ser uma saída, já que o time do Miami Heat sabe defender as infiltrações, já está preparado para aquilo que o Bucks vai fazer, e pela falta de tratamento, pela negligência que o Budenholzer teve ao longo da temporada de não desenvolver no Giannis essa mentalidade de poder infiltrar sem a bola, fazer uma armação secundária e tudo mais, isso tem causado um grande problema na variedade de jogadas que o Bucks consegue fazer. Inclusive, o usage%, a porcentagem de uso do jogador do Giannis Antetokounmpo é 37,5%. É top 10 da história da NBA. Ele e o Luka Doncic estavam brigando nessa temporada para ver quem é que seria mais usado pelo seu time. E se o Bucks não começar a corrigir essa mentalidade, o time vai ter grandes problemas ainda e pode perder tudo hoje. Na outra série da Conferência Leste, aconteceu algo que foi semelhante a algo que aconteceu no ano passado. O Toronto Raptors saiu perdendo de 2-0, perdeu as 2 primeiras partidas da série e, na sequência, ganhou as outras 2. Com direito a um dos maiores game winners do século, talvez, com o OG Anunoby no jogo 3, matando uma bola com 0,5 segundos. E esses 0,5 segundos provavelmente serão quem alterou completamente o futuro dessa série. E é aquela história, né? Nunca subestime o coração de um campeão. O Toronto Raptors novamente cresceu, o Kyle Lowry tá jogando muito bem, inclusive jogando 46 minutos por jogo na série. É um absurdo, tá jogando quase o jogo inteiro, sem ser poupado nem um minuto. Eu falei que o Toronto Raptors ia classificar. Eu surpreso fiquei quando o Celtics conseguiu vencer as 2 primeiras partidas, porque o Toronto Raptors estava muito mal. O Celtics continuou no mesmo ritmo nas 4 partidas, mas o Raptors cresceu muito. Aquele game winner, que é a narração que abriu esse podcast, foi sim o grande ponto de reviravolta, eu acho. Se aquele lance, se a bola não tivesse caído, provavelmente o Raptors estaria eliminado nesse momento. Mas como caiu, mudou toda a série e já está 2-2. Eu também acho, porque a equipe do Boston, como tu disse, ela continuou mantendo o padrão de regularidade, né? Nos 2 jogos seguintes, né? No caso, ali no jogo 3, quando perdeu perdeu com o game winner, no caso, o Toronto, né? E também no jogo 4. A questão mesmo fundamental, acho que foi, né, que o jogo 3 foi um jogo muito parelho, tanto é que foi decidido no último segundo, né? Então, essa vitória acabou dando uma moral, acho, pro Toronto, porque agora no jogo 4, por exemplo, a gente viu, por exemplo, um Kemba Walker abaixo do seu nível, sabe? Por mais que a equipe do Celtics conseguiu fazer um jogo bem equilibrado, mas... Jaylen Brown também. Sim, Jaylen Brown muito mal, né, nas bolas de 3, né? Então, tipo, foi uma equipe assim que conseguiu fazer um jogo equilibrado, mas tu via que o Toronto estava sob o domínio da partida, do controle da partida no jogo 4 já, né? E principalmente porque, como tu falou antes, Léo, né? O Pascal Siakam, ele se encontrou na série, eu acho, né? Fez uma boa partida no jogo 4. O Fred VanVleet também, cara. E o Kyle Lowry, fenomenal. É o principal jogador do Toronto nessa série, por enquanto, eu acho, né? O Kyle Lowry, né? Acima do VanVleet também. Então, acho que a equipe do Toronto agora, com essa série empatada, e já antes de começar a série, eu colocava o Toronto como favorito para passar para a próxima fase, pro final, né? De conferência. Mas agora, com essa série empatada, eu acho que novamente ela retomou esse favoritismo depois de abrir a série perdendo por 2-0, né? Acho que ela retoma esse favoritismo e tem tudo para poder fechar a série. Olha, não sei se não vence os 2 próximos jogos e termina em 6, né? Não sei. Eu tenho um amigo lá na timeline da NBA Twitter, né? Que ele tinha falado, torcedor do Celtics, e ele tinha falado no primeiro jogo entre Utah Jazz contra Denver Nuggets, que o Nuggets venceu, mas venceu na prorrogação. Ele tinha falado assim, sempre que um time nos playoffs vence, dando a impressão ao adversário de que é possível vencer também, as chances do adversário que perdeu crescer é muito grande. E eu senti muito isso nessa série. Quando o Raptors vence o jogo com a bola de 3, maravilhosa, lembrando bastante até mesmo aquele jogo contra o Philadelphia, aquela série contra o Sixers na temporada passada, a gente sentiu que alguma coisa mudou. O momentum, a vantagem psicológica passou do Celtics, que iria abrir um 3-0, iria botar toda a pressão no Raptors,
para um 2-1, que vai virar 2-2 depois, e o Raptors vai crescendo e crescendo e crescendo, e as chances de conseguir virar são muito grandes. Só precisa de ter dos jogadores conseguirem ficar com mais regularidade. O Siakam, apesar de estar começando a dar esses flashes de que pode decidir jogos, ele demorou a entrar na série. E talvez, se ele tivesse entrado antes, ele teria já mudado um pouco o patamar do que o Raptors estava jogando nos 2 primeiros jogos. O Siakam crescendo na série não é exatamente tão preciso assim, não dá para afirmar isso. Porque no último jogo, o Siakam teve pontuação alta, teve boa participação no jogo. Mas ao mesmo tempo, ele errou muita bola, principalmente arremessos de 3. Foi muito ruim o Siakam, de modo geral, no aproveitamento dele na partida. Mas claro, ficou mascarado porque ele foi bem na pontuação. Com certeza. Enquanto o detalhe do Siakam é 4... Ele acertou 4 arremessos de 3 de 24 tentados ao longo da série. 24. Tá vergonhoso. O perímetro dele tá muito horrível mesmo. Não, mas vamos falar a verdade. O Siakam, ele é um jogador que às vezes falta QI de basquete pra ele. Porque no jogo 2, onde o time perdeu, ele abusou da jogada no poste baixo, tentava e não dava certo. No jogo 4, mesmo com a equipe vencendo, ele abusou do arremesso de 3 e continuava sem cair. Ele é um jogador que parece que não sei se é teimosia ou por falta de inteligência mesmo, de entender que ele tá mal na partida, porque ele continua mantendo, mesmo que não esteja funcionando, ele continua apostando numa mesma característica, no mesmo lance. E aí, às vezes, normalmente não tá dando certo nessa série. Mas, do outro lado, o Boston Celtics, ele tem talento, mas ele parece que tem alguma coisa que impede essa equipe de vencer. Como no terceiro jogo foi um erro de marcação, aquilo dá para dizer, sem dúvidas alguma, que pesa no psicológico. E como praticamente todo o time é muito jovem, tirando o Kemba, tirando o Thais ali, sentem, né? Não tem como não dizer que o time não sentiu. O quarto jogo, o time tá mais nervoso, o time tá errando mais, tá sem aquela confiança que tinha no jogo 2 e até no último quarto do jogo 3. Eu não sei se o Fernando vai lembrar, mas falamos sobre isso na edição passada, dizendo que era uma série onde o psicológico era muito importante e quem abrisse vantagem dificilmente ia perder a partida, por causa que são duas equipes que administram bem o jogo, mas que não tem aquela confiança para reverter um placar desfavorável. Até porque o Boston Celtics tem os seus grandes jogadores, mas o Toronto Raptors não tem um franchise player, teoricamente. Claro, tem o Kyle Lowry jogando bem, o Siakam está tentando recuperar, mas ainda falta aquele cara que vai botar a bola embaixo do braço no final e resolver. E no Celtics parece que essa decisão fica muito em dúvida. No último jogo, o Jaylen Brown arremessou 3 bolas seguidas, de 3 errando as 3. Aí na quarta ele até acerta. Mas foram 4 arremessos seguidos para um jogador que não estava quente na partida. E essa tomada de decisão, que é o que pode tirar a série, que já está tirando a série do Boston Celtics. Eu concordo contigo, Léo. Acho que as duas equipes se parecem muito, né? E aí quando é um confronto onde duas equipes se parecem muito, tem muita qualidade, tem 2 grandes técnicos, né, cara? A questão psicológica acaba falando mais alto, né? E é o que tá acontecendo nessa série. A gente pode ver, né? O Toronto Raptors começou mal, né? O Boston venceu os 2 primeiros jogos, estava muito confiante e por questão assim de detalhes não conseguiu, né, abrir 3 vitórias na série. E com isso, né, com essa vitória do Toronto ali no último segundo, acabou mudando totalmente, né? Parece que virou a chave da série e mudou totalmente. Agora quem é que está sob pressão é a equipe do Boston, né? E o Toronto é a equipe que está confiante no momento. E o último jogo a gente pode ver isso, né? Uma equipe do Boston onde cometeu muitos erros de arremesso do perímetro, né? A bola simplesmente não caía. De todos os jogadores, Tatum, Kemba Walker, todos os jogadores, a bola simplesmente não caía. E tu via esforçando uns arremessos que não tinha necessidade. Então é muito questão de confiança, porque são 2 equipes que, como eu disse, têm muita qualidade, mas questão de momento, porque até então o Boston vinha conseguindo converter seus arremessos, vinha conseguindo, né, ter um bom aproveitamento em quadra, e do nada a equipe simplesmente cai o nível de rendimento dela. Isso eu acho que tem muito a ver sim, com a questão de confiança. No outro lado, na Conferência Oeste, tem 2 séries que... Uma delas eu quero comentar, eu quero falar daquele time safado do Los Angeles Clippers, mas primeiro vamos passar pela série entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers, que para muitos é uma grande surpresa.
o small ball do Rockets, com o PJ Tucker como principal armador dos jogadores altos do adversário, foi eficiente contra a equipe que tem, talvez, não vou dizer o pivô, porque o Anthony Davis não gosta de jogar de pivô, mas o jogador alto mais forte da NBA, junto com o Giannis Antetokounmpo, que não conseguiu ser muito eficiente, e a equipe sentiu muito a falta do quê? Dos coadjuvantes. É o ponto que, desde o primeiro podcast na bolha, falamos, o Lakers tem problemas com o seu banco, tirando LeBron e Anthony Davis, ninguém consegue agregar realmente a equipe, e nessa série, contra o Houston Rockets, que, querendo ou não, é uma equipe bem regular e que entende muito bem o seu estilo de jogo, tá ficando complicado. Eu não sei se o jogo 2 vai ser depois da gravação desse podcast, mas se o Lakers vai conseguir resolver, porque se manter essa tônica de apenas o LeBron e apenas o Anthony Davis funcionando, eu acho muito difícil que o Lakers possa vencer essa série. Mas o Fernando vai discordar, porque provavelmente ele vai dizer que o LeBron é o LeBron e ele vai resolver todos os problemas. Cara, não, vou falar bem a real, assim, meu. A equipe do Houston tem muito méritos nessa primeira vitória, né, no jogo 1, porque é uma equipe que tem uma rotação muito boa, né, que consegue defender muito bem, né. Eu acho que falar da defesa do Houston, né, já é algo assim que já é meio tá no clichê, né, porque é uma equipe que defende bem. Chovendo molhado, pois é. Então, tipo, tu pega ali uma rotação do Lakers, por exemplo, que deixou o perímetro pro Houston Rockets à vontade, arremessar do perímetro, né? Ou seja, é totalmente ao contrário. Eu acho que enquanto o Lakers não fizer uma marcação mais forte no perímetro, o Houston vai continuar se dando bem na série, sabe? Porque é o principal estilo de jogo da equipe do Rockets, né? Então, tem que acertar essa marcação no perímetro. E do lado do Lakers, além da defesa do perímetro que tem que melhorar, eu acho que falta, por exemplo, no ataque, o Anthony Davis também chegar mais pro jogo, porque tudo bem, ele teve bons números se tu for pegar o jogo 1, 25 pontos, 14 rebotes, mas faltou um pouco mais de agressividade se tu for ver o jogo, né? Faltou agressividade que ele poderia chamar o jogo mais para si em alguns momentos. Os próprios rebotes que ele pegou, a maioria foi no último quarto, quando o jogo já estava quase perdido já. Então, eu acho que falta um pouco mais do Anthony Davis na série, sabe? O LeBron, ao longo do jogo, ele sempre conseguia manter a equipe do Lakers na partida, e se não fosse o LeBron, provavelmente o jogo teria acabado já mais cedo, né? Então, acho que essas questões assim pontuais de questão de defesa de perímetro do Lakers tem que melhorar. O Anthony Davis tem que ser mais incisivo nas partidas, tem que ter mais poder chegar mais firme no ataque, por exemplo, no garrafão, que é onde ele sabe jogar melhor. Não quer arremessar tanto para 3, que apesar de ele matar umas bolas, não é onde ele rende melhor. E o Rockets, eu acho que fez certinho, fez uma partida muito boa no jogo 1. Se conseguir manter esse ritmo, vai fazer uma série muito boa, né? Eu acredito que todos os coadjuvantes da equipe estão conseguindo contribuir. O Westbrook, que às vezes dá uma rateada, né? Mas se ele fazer o simples que ele sabe fazer também, já vai ser o suficiente. Então, eu acho que, enfim, o que tem que mais ser corrigido nessa série mesmo é a questão da equipe do Lakers. Eu achei o jogo 1 um jogo um tanto quanto esquisito. Eu falo isso porque eu já tive uma série muito traumatizante, né? Pelo Thunder enfrentar o Rockets, ser eliminado por eles. Então eu vi 7 jogos além da temporada regular. E assim, eu achei esquisito porque o Lakers cedeu muito rebote, algo que, quanto no small ball, fica muito feio. Honestamente falar, fica feio. Eles empataram, se eu não estou enganado, em 41 rebotes cada. E não é assim que o Rockets costuma jogar. O Rockets tem uma mentalidade de que o rebote é o que muda a posse de um time para o outro. Porém, o turnover, ou seja, a roubada de bola, também. E acontece que o Rockets cometeu muitos turnovers. O Westbrook teve 6 turnovers, o Harden teve 5 turnovers e tudo mais. Perdão, viu? O Westbrook teve 5 também. E enquanto isso, o Lakers cedeu muito rebote. Então acabou que eles se anularam os problemas para a equipe do Rockets e o Rockets conseguiu ainda implementar o seu jogo ofensivo. Não pode ficar pagando arremesso para o PJ Tucker na zona morta. Isso aí é sempre um perigo. Ele conseguir chutar 7 bolas de 3 num jogo de playoffs é um perigo, porque o dia que a mão estiver quente vai ser a diferença. Essa equipe do Rockets ela é muito subestimada e muito hateada também.
infelizmente, pelo estilo dela vir diretamente contra tudo aquilo que o conservadorismo do jogo da NBA dos anos 90 pregava. E eu gosto muito de ver eles jogando, e eu gostaria também de complementar algo que o Léo estava falando sobre só funcionar Anthony Davis e LeBron como os caras altos, entre aspas, do time. Tem um dado, eu infelizmente não peguei, mas tem o dado do Net Rating. Net Rating, para quem não sabe, é um estudo entre os pontos que você produz em quadra, menos subtraindo os pontos em que você leva quando está em quadra. E quando você tem o Anthony Davis jogando com outro pivô em campo, ou então em quadra, perdão, Anthony Davis junto com o Dwight Howard, ou então junto com o JaVale McGee, a gente vê o Lakers completamente positivo. O Davis fica positivo. Por quê? Porque o Rockets gosta de dobrar no maior jogador adversário, né? No pivô, no ala pivô, e deixa sempre sobrando um. E como vocês já falaram enquanto os coadjuvantes não tiverem com a mão calibrada do perímetro, essa tática vai funcionar bastante. Uma outra maneira de neutralizar seria jogar mais tempo com o Anthony Davis e com o JaVale McGee em quadra, ou então o Dwight Howard. E fica agora a critério do treinador do Lakers, que parece ser contra essa ideia, infelizmente. Na temporada regular, ele já não utilizava nos jogos contra o Rockets o JaVale McGee e pouquíssimo do Dwight Howard, porque ele achava que utilizar o pivô seria uma arma contra ele, porque deixaria a marcação, o ataque mais lento e a defesa mais frágil para essa bola de fora do Rockets. Mas não adianta tu jogar com jogadores mais baixos, jogadores mais abertos, se eles não conseguirem marcar o adversário e não conseguirem ser eficientes no ataque. Porque tu perde a opção de jogar no cara grande, no poste baixo, na força física, e não ganha nada de muito, muito positivo na fase ofensiva do jogo. E é o que está acontecendo com o Lakers. Enquanto isso, o Rockets teve um jogo abaixo ainda. Eu vi uma estatística falando que o Rockets teve um aproveitamento pior do que na série contra o OKC. O aproveitamento de 3 da equipe. Tirando a zona morta, tirando o cantinho lá onde o PJ Tucker arremessa muito bem, o Rockets foi mal na bola de 3. Pro parâmetro, obviamente, Houston Rockets. Mas, ou seja, o time pode evoluir ainda, tem a crescer durante a série. E se o Lakers já tomou um jogo que foi um passeio no segundo quarto, com o time do Rockets não indo tão bem, imagina quando crescer essa equipe. O Lakers precisa resolver o problema de tirar essa pressão toda de só LeBron e Anthony Davis. Não adianta, alguém tem que crescer. Vai ser o Kuzma, vai ser o KCP, vai ser o Danny Green. Alguém tem que crescer, senão não vai adiantar de nada. O LeBron fazer 30 pontos por jogo, o Davis fazer a mesma coisa. Mesmo assim, a equipe adversária provavelmente vai sair vencedora. Como tu disse, Léo, o Rockets nem precisou, né, manter aquele aproveitamento excepcional que eles têm, né, no ataque para conseguir vencer o primeiro jogo, né? E eu acho que o principal responsável por isso foi, né, a defesa do Rockets. E também, né, acho que a gente não comentou, acabou não falando, também eu acho que outro fator importante, né, foi a questão da rotação do Frank Vogel. Eu acho que cometeu muitas escolhas erradas, né, principalmente colocando o Rondo durante mais de 20 minutos na partida, ele que não jogava, acho que desde março, né, então eu acho que foi um erro assim que pesou bem caro, acabou pesando bastante no resultado desse primeiro jogo. Tem que ver agora nesse segundo jogo, a equipe do Lakers vai ajustar esse quesito, o Frank Vogel vai ajustar esse quesito na rotação, vai deixar o Rondo tendo uma minutagem bastante alta, ou não, né, cara? Porque se deixar, vai de novo acabar dando ruim para a equipe do Lakers. Passando para a última partida aqui das semifinais de conferência, Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. O Denver Nuggets, que fez uma das melhores séries de playoffs da década contra o Utah Jazz, que show de Donovan Mitchell, show do Jamal Murray, um último jogo extremamente equilibrado e bem interessante, porque foi um jogo de defesas, foi um jogo de duelo de pivôs, o jogo 7, não foi o duelo de tiroteio entre Murray e Donovan Mitchell. Aí na primeira partida contra o Clippers, eles chegam cansados e claramente o Clippers tem vantagem nisso e demonstra todo o seu potencial. O Kawhi nem entra em quadra no último quarto, porque a equipe já estava com o resultado garantido. E no jogo 2, quem volta a jogar bem é o Denver Nuggets, e novamente a gente vê as fragilidades do time do Clippers. Eu escrevi ontem no nosso Twitter, no Twitter Na Tabela, que esse time do Clippers é um time muito safado, porque é um time que joga quando quer.
quando eles não querem, quando eles não precisam jogar, quando eles não precisam vencer, o time joga normalmente para passar vergonha. E foi assim nesse segundo jogo da série, claro. Tem alguns ajustes feitos pelo Malone que melhorou a equipe do Nuggets, e o Doc Rivers não é um cara muito, muito bom nessa questão de ajustes para melhorar a sua equipe, e o Clippers deu uma decaída. Mas para mim, a impressão que passa é que o Clippers joga quando quer, porque na maior parte do tempo ele não quer. Parece que não tem vontade, parece que não tem, sei lá, falta alguma coisa nesse time do Clippers. A equipe tem talento, tem qualidade, mas falta vontade. Eu não consigo entender muito bem como vai funcionar esse Clippers daqui para frente. Eu acho que esse é um dos fatores, né? Porque o Clippers, perdão, tem muita qualidade, a gente sempre falou isso, né? O Léo, inclusive, disse que chegaria aos playoffs, a equipe do Clippers ia embalar, né? Porque talento sempre teve. Só que é isso, cara, tem jogos que a equipe vai muito bem, que todos os jogadores vão bem, que a gente vê o real potencial da equipe, mas tem jogos que a equipe do Clippers vai muito mal, gente. Falta manter essa regularidade, né, nas partidas, ainda mais sendo playoffs. Eu não consigo entender como é que a equipe do Clippers consegue fazer uma partida tão boas em pleno playoffs e outra ela vai tão mal, né? E ela começou muito bem a série contra o Nuggets, né? Apesar de que eu acho que um fator muito importante para que o Clippers vencesse esse primeiro jogo foi, né, a equipe do Nuggets está muito cansada, porque a série contra o Jazz, né, desgastou muito a equipe do Nuggets, então acho que isso pesou bastante, né, o cansaço da equipe do Denver. Mas nesse segundo jogo a gente pôde melhorar bastante, principalmente dos principais jogadores da equipe do Denver, que foi o Nikola Jokic e o Jamal Murray. No primeiro jogo eles foram muito mal, já no segundo jogo eles melhoraram bastante, né, o Murray terminou com 27 pontos e o Jokic terminou com 26 pontos e 18 rebotes, né, ou seja, fizeram grandes partidas. E pelo lado do Clippers a gente vê um Kawhi Leonard muito mal, com um péssimo aproveitamento em quadra, né? Terminou o jogo com 13 pontos apenas, né? Apesar de ter contribuído bastante na assistência, mas em questão de arremesso de quadra ele foi muito mal. Se a equipe do Clippers não estiver focado nos jogos, que tem que ligar um sinal de alerta, porque pode conseguir vencer agora a série contra o Nuggets, mas numa final de conferência ou de NBA, caso ela chegue, isso não pode acabar acontecendo, se repetindo, né? Eu concordo plenamente com a visão suas. Principalmente porque eu tenho essa impressão de que o Clippers chega bem pilhado, chega querendo mostrar serviço, mas depois que vence eles dão uma relaxada, eles falam assim, beleza, já ganhamos um jogo aqui, agora vai ficar babinha, vai ficar tranquilo. E não é assim, playoff você tem que estar focado o tempo todo, que senão você pode perder tudo em questões de 0,5 segundos, como é, por exemplo, o caso do Celtics contra o Raptors. E, assim, eu gosto de ver a versatilidade do Kawhi, de que no início dessa temporada ele conseguiu se lapidar como um criador secundário, um passador secundário muito bom. Ele consegue gerar muitas assistências, principalmente num dia ruim, num dia que ele chuta 23% em arremesso de quadras, como foi essa partida passada, e que demonstra que ele ainda consegue brilhar. E o Clippers depende muito do Kawhi Leonard. Não pode ser dependente do Paul George, porque o Paul George é extremamente irregular em playoffs, é uma decepção. E se o Kawhi Leonard não vai bem, não destrói na partida, o Clippers sente bastante. Por mais que no papel o time dele seja brilhante, nos playoffs é outra coisa. Nos playoffs você tem que dar valor aos seus titulares e principais jogadores. Por isso que tantos treinadores reduzem a sua rotação. Um outro destaque também extremamente negativo é o Patrick Beverley, que conseguiu fazer 2 pontos na partida e ser expulso. O Beverley, eu acredito que ele esteja desesperado para entrar na mente de alguém, como ele fez na série passada contra o Dallas Mavericks, só que ele vai precisar de entregar também em quadra. Não pode ter essa entrega somente psicológica, tem que entregar em quadra também. E caras como, por exemplo, o Nikola Jokic, é muito difícil entrar na mente deles, porque o Jokic parece que ele está levantando na segunda-feira para jogar basquete, e mesmo assim ele é muito bom nisso. Fica aí meu comentário. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Mas é verdade, o Patrick Beverley, ele atualmente vive nisso, né? Ele vive de querer tirar o adversário do sério, da zona de conforto, digamos assim, do adversário, tentando irritar. O Clippers, o problema desse Clippers é que aparentemente eles querem mais... não dificultar a vida do adversário, complicar e querer deixar o adversário mais pilhado, mais confuso, mais irritado do que jogar basquete. É o Marcus Morris, é o Patrick Beverley, é o Lou Williams, o Montrezl Harrell. Tirando o Kawhi, porque o Kawhi é completamente frio e não demonstra nenhuma reação, e o Paul George, porque o Paul George é um tanto quanto
calmo, digamos assim, para não usar um termo mais complicado, Paul George. O resto do time, ele quer pilhar o adversário, quer deixar o adversário irritado, para que o adversário se complique. Ao invés de ele tentar vencer apenas na bola, ele quer tornar o adversário, transformar o adversário em uma arma contra si próprio. E não é sempre, não é todo time que vai cair nessa pilha. O Dallas Mavericks caiu, o Luka várias vezes se irritou, o Porzingis também, ok, mas o perfil do Denver Nuggets é totalmente o contrário. Então é o que está acontecendo, o time está tentando pilhar o adversário, está tentando irritar e não consegue. E novamente o que eu digo, é um time muito preguiçoso, é um time muito sem vontade, é um time que parece que nunca quer ganhar. Vai ganhar, pode ganhar porque tem bola ali, tem basquete ali, mas se fosse por vontade, eu tenho certeza que esse time não passava nem do primeiro round dos playoffs. A gente falou bastante Clippers, né? Falar só um pouquinho do Nuggets também, para que fique bem justa, né? Eu queria ver mais desse Nuggets, também uma frieza na hora de fechar jogos. Eu senti muita falta nisso na série contra o Utah Jazz, né? Que eles quase tomaram a virada após abrir o 3-1. E eu também gostaria de ver eles com a comunicação... Foi o Jazz que abriu 3-1. O Jazz abriu 3-1, eles conseguiram ter força para virar, mas eu ainda não consigo sentir essa frieza neles. De você ver chegar naquela última bola e eles estarem desenhando alguma coisa que vai mudar tudo. Inclusive, no jogo 1, eles poderiam ter fechado contra o Jazz, eles poderiam ter fechado o jogo no tempo regulamentar. Só que aí, ao invés de pedir o timeout, eles inventaram de fazer uma double man action, ou seja, uma ação de dois homens lá entre o Jamal Murray e o Jokic, e saiu no arremesso contra o Gobert. E aí vai diretamente naquilo que eu estou querendo focar, que é a seleção de arremessos deles. Por exemplo, temos aqui o Jeremy Grant, aqui, que acertou um arremesso de 9 tentados. Não pode fazer isso numa série de playoffs, gente. E eu também vi muitos erros, inclusive no perfil mesmo, eu mostrei um erro claro de comunicação defensiva. Ver o Michael Porter Jr. defendendo é uma tristeza. E quando você vê que o time do Nuggets se junta nisso aqui, abre o garrafão todo, eles vão acabar tendo muito problema se eles não começarem a corrigir isso desde já. Mas sai com saldo positivo pela vitória de ontem. É muito jogador que defende mal nesse time, na realidade. Apesar de ser uma defesa até sólida, tem, além do Michael Porter Jr., que é horroroso, que ele não aprendeu a defender nada, ainda tem o Jamal Murray, que não é um grande defensor. Na série contra o Jazz, ele e o Donovan Mitchell tiveram essa pontuação muito alta, porque, querendo ou não, era um marcando o outro. Então, isso demonstra também que os dois são frágeis na defesa, obviamente, são excelentes no ataque. E o Jokic é melhor nem comentar, né? Porque o Jokic marcando é a vontade, como tu disse, é a vontade de quem acordou na segunda-feira às 6 da manhã. É complicado ver o Jokic marcando. Concordo com vocês, eu acho que questão de que falta um pouco de tranquilidade, que o Nathan falou, eu também acho que passa um pouco pelo fato de os principais jogadores da equipe serem jogadores jovens, né? A gente vê isso também muito no Dallas Mavericks, que também é uma equipe que também, né, tem dificuldade para fechar as partidas. E por quê? Porque tem jogadores jovens, no caso, que são, né, o Doncic e o Porzingis são caras que estão iniciando na liga, né? Então acho que esse quesito de experiência, falta um pouco de experiência nos principais jogadores da equipe, acho que pesa bastante, né? No caso do Nuggets também o Jokic e o Jamal Murray, são jogadores, querendo ou não, que ainda são jovens, não tem uma certa experiência ou uma bagagem interessante em playoffs. Então acho que trazendo algum jogador, por exemplo, na próxima off-season, que possa dividir a responsabilidade, que seja mais experiente, eu acho que agregaria bastante, sabe? A gente vê equipes, por exemplo, ali como o Miami Heat, tem jogadores experientes no elenco, né? O próprio Jimmy Butler, o Iguodala, são jogadores que, querendo ou não, são experientes nos Dragic. Pois é, então é uma equipe que já tem formado com jovens talentos, mas que também consegue mesclar com jogadores que já têm uma certa experiência, que, né, nesses momentos decisivos acaba sendo bastante importante. Eu acho que isso pesa um pouco também. Espera um pouquinho. Então quer dizer que a formação de elenco do Miami Heat sem o franchise player, sem alguém, aquele grande jogador, é qualidade agora, Fernando? Não era fator negativo? Não era o que ia faltar na equipe para ganhar alguma coisa? Não, assim, ó, tá certo, pra brigar por playoffs tá certo, mas pra ser campeão falta um franchise player. Essa é a minha opinião, e continuo mantendo. O Heat não vai ser campeão, falta um cara assim que decida que seja... Como é que é? O Heat não vai ser campeão.
Falta um cara que decida que claro, o Jimmy Butler é um jogador que consegue decidir partidas, mas para ganhar campeonato ele não é o cara, entende? Falta um jogador do nível Kawhi, LeBron, sei lá, Antetokounmpo. A gente tá vendo que não tá dando certo também, mas falta um jogador dessa primeira prateleira para a equipe do Heat sair de um time que é postulante a playoffs, briga em playoffs, para ir para um time que pode, de fato, né, ser campeão. Polêmico. Então vamos chegando ao fim de mais uma edição do Na Tabela. Lembrando para vocês de assinar o nosso feed. Estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast, seja no Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, eu já até esqueço, são tantas plataformas que o Na Tabela está disponível que eu começo a esquecer os nomes. Mas é só assinar o nosso feed lá, é completamente de graça, para você não perder nenhuma nova edição. E agora, tem novidade, o Na Tabela também está disponível no YouTube, no YouTube do HT Esportes, o nosso parceiro aqui do Na Tabela, também terá as edições semanais do nosso podcast lá disponível em vídeo, não exatamente com as nossas carinhas aparecendo, por enquanto, mas com todo o nosso conteúdo disponível também no YouTube. E, obviamente, pedir para seguir o @natabelapodcast no Twitter e no Instagram. E agora, o nosso convidado, que já é membro fixo do Na Tabela, também tem que seguir o Fast_Break NBA, né? Eu sempre erro o arroba, mas faz o teu merchan final aí, Natan. E valeu pela participação. E como agora tu é fixo, tu viu? A gente já pôde falar mal, já pôde criticar, mas tu agrega demais no conteúdo desse podcast. Fico feliz demais de saber disso, eu tô gostando bastante da experiência. E sigam lá no meu Twitter, @fast_break_NBA. Acertou em cheio, você acertou inclusive no início da transmissão, fiquei bem feliz por isso. E eu tô bem empolgado com essa oportunidade. Vamos que vamos, galera. E aí, Fernando, o que tu achou da participação do novo integrante desse podcast maravilhoso? Não, cara, eu acho que tá no caminho certo. É só não ser tão clubista que é nosso âncora que a gente não vai discutir tanto. Até para elogiar o novo participante do programa, ele critica o apresentador. É um negócio impressionante. Não dá. Mas não falei verdades, ô, Natan? É ou não é verdade o nosso âncora clubista aí? #Miami Heat. Nossa, o cara tá empolgadaço. Ainda mais que a fase do Miami Heat, né? Nossa. Ninguém segura o homem. Aí eu vi esse time sofrendo tanto, rapaz, nos últimos anos. Eu confiei em Justice Winslow. Aí a gente foi lá e assaltou o Memphis Grizzlies, trouxemos o Jay Crowder. Mas esquece, isso é coisa pra outra história. Até o John Waiters de volta. Esse sim é o projeto player certo pra equipe do Miami. Nossa senhora. Cara, tinha John Waiters. Eu confiava, eu achava que o John Waiters podia ser útil. Mas esquece. Vamos encerrar logo. Até a próxima semana. Valeu!